Todo mundo feliz com Jesus aí? Amém. Oh, glória. Quem crê aí que hoje Deus vai dar a vitória? Quem está buscando aí, quem está batendo ali na porta da graça, continue, porque a gente tem um Deus todo-poderoso, um Deus de milagres. Já foi contado aqui, né? Da honra e da glória do Senhor Jesus. Bom volume aí, tá mais alto, né? Beleza? Tudo bem? Agora vocês vão me avisando, eu vou registrando aí. Amém? Bom, irmãos, gostaria de estar pedindo para a igreja estar abrindo lá, quem tiver sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 3. Então a gente vai estar lendo do versículo 9 ao 14. 1 Reis, capítulo 3, versículo do 9 ao 14. Oh, glória! Que Jesus maravilhoso é esse nosso, oh, glória! É um Deus todo poderoso, né? E eu vou abrir aqui também a minha, né? Se eu ficar cantando, não abre. Então, 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, Velho Testamento 3, o versículo do 9 ao 14. Todos acharam? Eu vou estar lendo aqui, tem, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça, e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este grande povo? Mas continuando lá, Deus gostou de Salomão ter pedido isso, pedisse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Paizinho, pelos louvores que foi entoado aqui, meu Pai. A gente crê que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que ouve as orações, esse é um Deus todo-poderoso que se faz presente aqui. Oh, Paizinho querido, que esse culto, meu Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais parecido contigo, meu Pai, para nós irmos e levarmos a Tua palavra, o Teu reino, aonde nós fomos, meu Pai. É isso que eu oro e te agradeço, e desde já, meu Pai, eu quero te louvar com uma salva de palmas, amém? Os irmãos podem se assentar? Oh, glória a Deus! Agora sim, né? Sabe, irmãos, aqui a gente consegue já tirar uma lição muito valiosa. Você quer que Deus escute a tua oração? Você quer que Deus se agrade de ti? Não ore apenas por você mesmo. Ore não só pelas bênçãos, mas que para você ser uma bênção. Davi, como Deus mesmo falou, ele podia ter pedido um monte de riqueza, podia ter pedido um reino mais próspero, rico, e que todos os inimigos que caíssem diante dele, ele já morria, ia ser humilhado, um monte de coisa assim. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Salomão, aquele ainda era muito jovem, irmãos. Davi já tinha morrido. Enquanto Davi estava vivo, ia ensinando, ia conseguindo. E Davi não tinha experiência nenhuma. Imagine pegar uma nação inteira. Para quem aqui já é pai, mãe, né? Já tem até seus netos, é difícil governar, não é assim? Vamos dizer essa palavra. Você ensinar, você cuidar para que seus filhos fiquem no caminho de Deus. Não é assim? Agora imagine uma nação, irmãos, muitos povos ali diante de você, e você agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho inteligência nenhuma, o que eu vou fazer? Dobre os joelhos, peça a Deus. Você não sabe como dirigir aquele teu problema, aquela circunstância que está acontecendo
acontecendo lá na tua casa, aquelas pessoas que Deus colocou para você cuidar, faça como Salomão, peça sabedoria a Deus. Às vezes você já está cansado pela luta que você está passando, às vezes você fala e não obedece, entra por um ouvido e sai pelo outro. Peça sabedoria. Uma pessoa que Deus se agrada é aquela pessoa que intercede pelo próximo. Porque Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, se você ama aquelas pessoas que estão ao teu redor, você vai dobrar os teus joelhos e você vai orar por ela. Para quê? Para que Deus te dê sabedoria, para que elas venham para o caminho do Senhor, que elas venham aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, não do jeito que elas querem, mas como Deus quer. Então a gente já começa com essa lição, e essa lição eu quero que vocês guardem. Não querendo apenas a bênção, mas eu quero ser a bênção. Você tem sido bênção na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, na escola, faculdade, aonde você está? Você tem transmitido a bênção de Deus para as outras pessoas? Elas têm falado, nossa, esse é um homem ou uma mulher de Deus. Ou não? Sabe, irmão, mas eu quero destacar algo. Que você é fiel a Deus. E se você está orando, não só por você, mas para aqueles que você ama, aqueles que você está buscando, como Deus, como Jesus Cristo fez, morreu por todos, naquela cruz do Calvário, sem negar, morreu de braços abertos. Quem o aceitar será salvo. Se você está fazendo isso, por mais que aquela pessoa te deixe ali no teu calo, vamos dizer dessa maneira, você deixa passando por um momento difícil, você ora, você intercede, Deus vai te dar não só a tua oração, mas algo muito maior para você. Algo que você não está esperando. O extraordinário vai acontecer na tua vida, não porque você é bom, mas é porque Deus se agradou de você. Porque você está cumprindo com o propósito e com o mandamento do Senhor, que é amar o teu próximo como a ti. Quer a bênção do Senhor, irmãos? Não intercede só por você, não. Mas de alguma forma, peça a Deus que você seja uma bênção na vida do teu próximo. Aí você vai ver a mudança de Deus. Posso citar alguns outros exemplos? Quem lembra quando Sodoma e Gomorra era para ser destruída? Lá na época de Abraão ainda. Aí Abraão, desculpa, vai falar com Jesus, com Deus lá, né? Ah, mas você vai destruir a cidade. Se tiver tantos justos, você vai destruir? Deus, não. Se tiver tantos, então, não também. E se tiver 20, não. Se tiver 10, não. E ele vai intercedendo até onde dá. Até onde que Deus chega para lá nele e vai lá para a cidade. Moisés, quando ele estava lá, já no começo, que eles estão no deserto lá, ele vai no monte para buscar Deus. E o povo, o que o povo faz? Moisés está demorando. Vamos criar um outro Deus para nós adorarmos. E aí ele começa o bezerro de ouro, não é assim? Moisés chega, dá uma reviravolta lá. Quem quiser ler Êxodo, né? Vai vendo a história. Mas enfim, Moisés volta lá para o monte para interceder pelo povo. Não é fácil, irmão. A gente tem que ser bênção. A gente tem que estar com a costa muito larga, porque a gente vai levar muito paulado, irmãos. Mas nós temos que permanecer firme, permanecer orando, intercedendo, que você vai ver a mão de Deus na tua vida. Você vai ver a transformação. Muitas vezes a gente passa o dia, a gente está cansado, a gente não tem nem vontade de levantar mais. Mas confie em Deus, peça que Ele te levante, que Ele esteja com você, e você vai ver a mudança na tua vida, a mudança naqueles que estão ao teu redor. Continue intercedendo pelos teus familiares, continue intercedendo por aqueles que você tem um propósito. Faça campanha. A gente não está naqueles batidos na porta da graça, bate na porta daquela pessoa, fulano, ciclano, não sei quem é, mas continue firme, e Deus vai se agradar de você. Pode ter certeza disso. Porém, no final, o que o final fala? Se você permanecer nos meus caminhos, não é assim? Fazer de tudo ali, os meus mandamentos, da minha lei, Deus vai dar vida longa, Deus vai dar riqueza, vai dar um monte de coisa, não é assim?
Josué também, quando ele passa por isso, né? Moisés morre. E aí? Josué também vai ter que governar um povo inteiro. É a mesma coisa que Deus fala, Deus não muda. Se você permanecer no meu caminho, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, não é assim que fala? Eu vou ser contigo, você vai ser vitorioso. Aonde você for, você vai ser bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na tua vida? Não se desvie do caminho do Senhor. Aonde você for, coloque Deus à frente. A palavra lá no livro de Josué fala: Josué, cuide para fazer tudo o que está escrito no livro que o meu servo Moisés te deu. Não se desvie dele, e eu serei contigo todos os dias da tua vida. Aleluia. Não se desvie do caminho do Senhor, e o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida. Pode 10 mil cair de um lado, 20 mil, 30 mil, sei lá quantos mil. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, numa situação horrenda, mas Deus ali está contigo. E se Deus está contigo, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Quando a gente vai lá para os capítulos de 1 Reis, capítulo 11 e 12, quem quiser ler depois em casa, porque o capítulo inteiro eu vou estar resumindo, aparece outro personagem, tudo com mão ainda. Tem Salomão e esse é Jeroboão. Olha o nome dele. Tudo com mão, Simeão, aí. Jeroboão. Salomão vê aquele Jeroboão trabalhando, um trabalho pesado junto com os outros, e ele vê a dedicação dele. Como que ele trabalha? Ele trabalha com amor, ele é um cara valente, ele faz tudo certo, de acordo com o que tem que ser feito, é um cara honesto. Depois vocês vão ler lá, quem tiver curiosidade. 1 Reis, capítulo 11 e 12. E aí ele coloca ele como um oficial. Sabe, irmão, às vezes você está sentado aí, acha que não tem nenhum dom, não tem nenhum talento, mas peça a Deus sabedoria, peça amor a Deus pela obra, que você vai ver. Você amanhã depois vai estar conversando aqui, vai estar ajudando no ministério ali, vai estar aqui na frente, vai estar louvando, vai estar adorando, vai estar ajudando a limpar, porque é um amor na obra. E Jeroboão teve esse amor e ele ficou até como oficial, subiu de cargo, como se ele estivesse numa empresa, trabalhando numa linha. Chegasse o líder para ele: você trabalha muito bem, você é um cara exemplar, você não falta, você faz, você bate a meta, eu vou pedir para você ser líder de 2 empresas. E foi assim, ele foi líder de 2 tribos. Mas entra naquele versículo, irmãos: se permanecer até o fim comigo, sede fiel, Deus não muda. Jeroboão saiu daí de Jerusalém, então encontrou com um profeta de Deus. O profeta de Deus, na verdade, foi atrás dele. Quem quiser vai ler para ver se eu estou mentindo. E só assim, de repente o profeta tira uma capa, corta em 12 pedaços, só uma salva. O povo de Deus era dividido em 12 tribos. Amém? Beleza. Cortou, deu 10 pedaços para Jeroboão. Jeroboão falou assim: esse cara é meio doido. A capa novinha ele cortou, picotou tudo, me deu 10 pedacinhos. Por que esses 10 pedaços? Deus está mandando te dizer que o reinado de Salomão vai ser dividido. Pô, mas Salomão, aquele cara ali, você vai ficar com 10 partes do reino, 10 tribos, você vai governar. E eu vou deixar uma com ele só. A de Judá e mais uma que ele vai ficar, porque ele já era de Judá. Mas por quê? Porque Deus mudou? Não, irmãos. Deus não mudou. Mas nós mudamos. Um dia a gente pode estar aqui adorando, louvando a Deus, e se a gente não vigiar, a gente vai estar lá no mundo. Quantas pessoas se desviaram do caminho de Deus? Salomão se desviou tanto porque ele se tornou um homem mais sábio, começou a entrar soberba. Não é assim? Pessoas às vezes estão aqui na frente, está falando, é usado por Deus, daqui a pouco ele começa a achar que é ele que está fazendo alguma coisa. Não é. Quem deu a inteligência, quem deu a sabedoria, quem deu o reinado foi Deus para ele. Quem dá a unção, quem dá a palavra, quem dá a libertação, quem dá a salvação, quem batiza com o Espírito Santo e quem dá a vida eterna é Jesus Cristo. A gente não pode fazer nada, irmãos.
E Salomão entrou aquela soberba nele, ele começou a adorar outros deuses. E aquele profeta ainda fala 3: Astarote, Quemos e o último, Moloque. Alguém já ouviu falar desse Moloque? A gente até chama ele, chama as pessoas com esse nome, e a gente nem sabe, vocês já vão entender. Moloque, meus irmãos, era um deus tão perverso que para você servir a Moloque, você tinha que te dar a tua criança, o teu primogênito, para ser queimado para ele. Era uma estátua, uma barriga lá, fornalha, não era assim? E tinha uma criancinha lá, pegando fogo. Deus nunca pediu isso. Quando nós saímos da presença do Senhor Jesus, a gente fica tão nas trevas, que nós fazemos coisas que até quem está lá fora duvida que nós vamos fazer. Porque o diabo ataca, cega, e é muito difícil trazer depois para o reino de Deus de novo, por causa do coração duro. E eles matavam seus próprios filhos para Moloque. Imagine Salomão um dia pediu sabedoria para governar com justiça, para saber entre o bem e o mal, e agora ele está cego, sem saber da verdade, e o povo mais ainda, porque ele se afastou de Deus. E Jeroboão, recebendo aquela promessa, fica todo alegre, enfim. De repente, o que acontece? Salomão também fica sabendo que ele recebeu essa promessa e tenta matar o próprio Jeroboão por causa disso. Jeroboão teve que fugir para o Egito. Agora vamos falar um pouquinho mais para frente. Salomão morreu. Morreu. Se afastou de Deus, era para ter vida longa, né? Morreu. Ele trouxe o filho Roboão. Tudo com ão, né? Publiquei? Roboão, olha o nome deles. Engraçado, né? E Roboão, quando ele entrou, tem uma cidade de Siquém, tem outros nomes lá, depois quem quiser ler para ter cidade. O povo tudo se reuniu para ver quem era o novo rei, saber as propostas, não era assim? E aí foram chamar Jeroboão, que estava lá no Egito escondido, coitado. Queria matar ele. E trouxe ele. Eu sei que é uma palavra um pouco maçante, então estou contando a história, irmãos. Vocês entenderam que eu quero chegar. Resumindo, o povo foi lá, aí o povo falou: Salomão, seu pai foi tão cruel, tão mal com a gente. Nosso fardo que ele deu para a gente era muito pesado, a gente trabalhava demais. Se você aliviar esse fardo, a gente vai querer você como rei, a gente vai te servir, a gente vai aceitar você como rei. Roboão, filho de Salomão, fala assim: daqui 3 dias vocês voltem aqui, nós vamos se reunir e eu vou te dar a minha resposta. Aí o povo, beleza, vai embora, tudo. O Jeroboão já estava ali no meio, também. Ele vai pedir conselhos para aqueles que estavam na época de Salomão, que viram como Salomão se desviou de Deus, viram como Salomão estava tratando o povo. O que vocês acham? Eu dou um fardo mais leve para eles? Eu concedo para eles esse desejo deles? Eu facilito a vida deles? Sim, se você fazer isso, eles vão querer te servir, eles vão ser fiel a você, porque você está sendo o contrário do que teu pai foi com eles. Roboão, coração duro, olha aí, irmãos, não aceitou os conselhos. Foi pedir conselhos para aqueles que cresceram, que era da mesma época dele, cresceram e não viram tanto o reinado de Salomão, como Salomão era servo de Deus e como ele destruiu tudo. E eles falaram simples assim: se o teu pai era duro, você vai ser bem mais. Vai ter mais coisas que eles vão falar, mas eu estou resumindo isso. Passou os 3 dias, chegaram, e aí, Roboão, você vai conceder o nosso pedido, você vai facilitar o nosso pedido, você vai ajudar o povo. Se o meu pai chicoteava vocês com chicote, castigava vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpiões, com correntes. Se meu pai dava um fardo pesado, o meu vai ser ainda muito pior. Meu Deus! E aquela oração no começo da justiça, olha o que está acontecendo agora. Uma pessoa, quando ela se desvia de Deus, meu irmão, ela não ora mais pelos outros, ela não intercede mais pelos outros, ela não tem mais compaixão pelos outros. Pelo contrário, ela quer destruir, ela quer passar por cima, e não importa o estrago que ela vai fazer. O importante é ela manter o poder dela, o cargo dela, o status dela. Será que não é assim nos dias de hoje? Como que está o nosso país aí? Que espírito que está governando o nosso país? E assim Jeroboão fica rei.
Eles vão escolher Jeroboão para se tornar rei. E Jeroboão, vendo tudo isso, o que ele faz? Também cria os próprios deuses dele. E agora ele não permite que o povo vá lá em Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Então ele ainda ficou pior ainda, mesmo ele sabendo que era Deus que tinha dado para ele reinar. Ele ficou pior que o próprio Roboão. Olha que desgraça, irmãos. Agora vamos começar a pregação. É rapidinho, irmão, de uma introduçãozinha que era bem necessária. Vamos lá, João capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 9, e a gente vai tirando algumas lições disso. Vamos lá para Jesus agora. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com quem? Sabe tudo que eu li aqui para vocês, irmãos? Foi a origem dos samaritanos. Algo que aconteceu há mais ou menos 1000 anos antes dessa passagem, ainda tem rancor, ainda tem ódio, ainda eles não se davam bem. Diga-me de passagem, ainda tem um pequeno grupo de samaritanos nos dias de hoje. Por que eu contei tudo isso? Porque se você não resolver uma situação, irmãos, seja com o teu irmão de sangue, assim como eles eram tudo irmãos, eram os tribos, eram irmãos, eram filhos de Jacó. O diabo foi lá e dividiu a família. Quantas famílias estão sendo divididas hoje? Divisão no trabalho, brigas no trabalho, brigas até mesmo nos irmãos da igreja. Por quê? Porque alguns querem se achar mais, querem ser os poderosos, querem julgar para manter status. E não é assim que funciona, meus irmãos. Se você não resolver uma situação que aconteceu, mesmo que pareça ser pequena, ela vai persistir na tua vida, passa um ano, passa 2 anos, até o final da tua vida, enquanto você não resolver, enquanto você não colocar nas mãos de Jesus, enquanto você não ter um encontro com Jesus no poço, vamos dizer assim, que é a passagem do mundo. Se você não tiver um encontro com Jesus, não entregar aquilo, ele vai ficar no teu coração, vai virar uma mágoa, uma amargura, você vai ficando com o coração mais doloroso, ali, triste, amargurado, estressado, aquelas pessoas estressadas, briguenta, não é assim? Outros vão buscar aliviar aquela dor, aquela tristeza em vícios, vão buscar aliviar o coração nas coisas que o mundo está oferecendo aí, mas que levam à morte, porque algo não foi resolvido lá atrás e está caminhando junto com você ainda. E eu digo mais, vai passando por geração em geração, porque tem uma brecha aberta. E essa brecha só vai fechar quando você entregar nas mãos de Deus. Se você tiver que liberar um perdão, libere, porque essa rixa aconteceu 1000 anos atrás dessa passagem, e ainda assim eles não se davam bem. Você quer ter um coração bom, um coração alegre? Entregue os seus problemas na mão de Deus. Se você está com encrenca com alguém, ore, pede sabedoria, lembra? Converse, procura resolver, porque isso pode atrasar a tua vida, pode estar retendo as bênçãos de Deus, não só para você, mas para toda a tua família, de geração em geração. Opa, já estão me falando do tempo, acho que eu tentei resumir, mas eu demorei demais lá no começo. Então vamos pulando, eu vou lendo e a gente vai separar algumas partes. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que Ele está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Opa, olha aí. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva, uma água eterna. Meus irmãos, se você está com algum problema lá no seu íntimo, no seu coração, muito mesmo ali na sua família ou em qualquer outro lugar,
qualquer situação mal resolvida, até mesmo na igreja, ou na sua escola, ou no seu trabalho, eu não sei, resolva e peça a Deus a água da vida. Sabe por quê? Porque aonde essa água passar, vai ter cura, vai ter libertação. Se a pessoa estava com problema de depressão, não vai ter mais, ela vai ter a alegria da salvação. Se aquela pessoa, ela estava com ódio, ela vai ter amor. O amor de Deus vai encher, vai preencher o coração dela. Se ela ficava preocupada, não conseguia dormir de noite, arrancava o sono, ela vai ter a paz da salvação. Por quê? Porque o choro veio por uma noite, mas a alegria veio logo de manhã. Por isso, aceite essa água da vida. Deixe esse poço do pecado, esse poço do adultério, esse poço do vício, esse poço da iniquidade, da carnalidade. E venha, saia do poço e venha tomar o rio de água viva, essa fonte que vai gerar em você, que é o Espírito Santo de Deus no teu coração. Venha beber dessa água. Você nunca mais vai ter sede, meus irmãos. Lembra lá no começo? Você quer as bênçãos ou você quer ser uma bênção? Você quer continuar no poço ou você quer ser uma fonte? Uma fonte onde flui o rio de água viva do Senhor Jesus. Você tem sido vida para as outras pessoas? Ou você ainda é poço? Liberte-se desse poço, irmão. Liberte-se dessas amarguras, desse pecado. Esse poço que está ficando cada vez mais fundo, que vai te levar para o abismo. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Vou continuar lendo, estou precisando. Vamos rápido. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Opa! Olha o que Jesus fala: vai chamar o seu marido e volta aqui. Ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus vai falar: então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido, e sim, você falou a verdade. Aí a mulher vai falar: eu sei que você é um profeta e tal. E sabe o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai mudar de assunto. Olha que mulher ligeira. Quantas pessoas, irmãos, que estão vindo aqui na igreja para bater na porta, que quer bênção, que eu quero um carro, eu quero um trabalho, eu quero um casamento, eu quero uma esposa. Aí tudo bem, a água da vida, Deus dá, lógico, a gente viu no começo. Porém, quando fala que você tem que permanecer no caminho de Deus, em santidade, largar tudo aquilo, largar esse poço, buscar a fonte de água viva, aí mudou de assunto. Veja bem, acho que não é bem assim. Quantos irmãos, que até mesmo da igreja, líderes da igreja, que estão parando de falar isso que eu estou conversando com vocês agora: permanecer fiel a Deus, uma vida santificada. Para quê? Para juntar membro. Pessoal, podem vir aqui do jeito que vocês estão. Não, mas tudo bem, eu sou casado já. Não, tudo bem, você pode vir aqui na frente, pode pregar, porque Jesus te ama e está tudo certo. Não está tudo certo, não. Jesus já falou, você falaste bem. Você não tem. Jesus sabe o meu pecado, sabe o teu pecado. Não adianta a gente falar: Jesus, é verdade, eu realmente, o meu marido não é, eu já tinha 5. Se você não abandonar o teu pecado, se você não endireitar a tua vida, você nunca vai beber da água da vida. Sede santo como eu sou santo. É o que Jesus fala para mim e para você hoje. E a gente está vendo isso, irmãos. As igrejas se esvaziando. A pessoa só quer farra, só quer viver como convém para elas. Mas na hora que Jesus falou: peraí, tem que beber da água da vida. Aí ela, o que ela vai falar? Vocês falam que tem que adorar lá no monte Sião, lá em Jerusalém. A gente fala aqui no monte Gerazim. Jesus não passou a mão na cabeça dela: pode adorar aqui. Não, Jesus olha para ela com sabedoria. Ele também não enfia o dedo na cara dela. Mas Jesus fala com firmeza: é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que o meu Pai se agrada, assim como Salomão no começo,
Ele diz que, meu Pai, se agrada adorar em espírito e em verdade. Então não é só aqui na igreja, é na tua casa, no teu trabalho, aonde você for, você tem que ser um adorador em espírito e em verdade. Porque se você não é um adorador em espírito e em verdade, você é um adorador da carne e em mentira. E a carne não vai entrar no reino dos céus. E a mentira não vai entrar no reino dos céus. Porque quem é o pai da mentira é o próprio diabo. E Jesus é a verdade. Então, se você adorar espírito em verdade, você vai estar adorando, porque é o Espírito Santo que vai estar aí no teu coração. E você vai estar em verdade aonde você for. Quantos que estão desviando o assunto e que não querem saber de Deus? Só o que lhe convém. Para fechar, meus irmãos, a gente sabe que o mundo está ficando marcado. Pessoas têm marcas, e não é figuramente, não, é literal, até na testa, no pescoço, está assim agora. Isso também é sinal da marca, da besta que está para vir. Jesus está voltando. E eu vou te dizer uma coisa: muitos vão aceitar a marca da besta porque vão estar falando que não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo hoje, que falam que não tem nada a ver. Só que eu quero dizer que a marca externa só é uma consequência da marca interna que já aconteceu no coração, porque elas deixaram o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, para colocar o selo e a marca da besta em seus corações. Ou você adora em espírito e em verdade, ou você vai adorar na carne e na mentira. Ou você tem o selo do Espírito, a marca do Espírito Santo no teu coração, ou você já está selado com a marca da besta. Não existe meio termo. Quero fechar, meus irmãos, lendo um versículo, Lucas 4, versículo 8. E Jesus respondeu, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Você tem dito isso na tua adoração? Quando você está adorando Deus, só quero adorar a Deus, é só Deus mesmo. Não quero saber do mundo, não quero saber. Sai de perto de mim, Satanás. A minha vida é de Jesus Cristo. Se coloca de pé, irmão. Eu sei que eu demorei um pouquinho, que ficou um pouco maçante para eu te contar a história, para a gente entender como que algo mal resolvido ainda fica perseguindo. Por isso, meus irmãos, nós temos que adorar o Senhor, temos que buscar o Senhor. Gostaria de pedir para vocês começar a pensar o que tem me atrapalhado de buscar a água da vida, o que tem me atrapalhado de ser uma bênção para a minha família, para os meus próximos e aonde eu for. Jesus, irmão, quando você vai para esse texto, ele estava cansado, e em momento algum aquela samaritana falou: mas você que está cansado, está falando de água da vida? Não, ele mesmo cansado, ele falou no evangelho. Por quê? Porque era uma alma. Mesmo você cansado, faça como Jesus, busque, fala, ora, porque é uma alma. Então vale a pena. Seja um adorador de Deus em espírito e em verdade, interceda pelos outros, seja uma bênção onde você for, seja honesto, permanece firme nos caminhos de Deus por toda a sua vida. Não se desvie nem pela esquerda e nem para a direita, e tu serás bem sucedido. A prosperidade vai vir, o reconcílio na família, no casamento, no trabalho, tudo isso vai vir se Jesus vir primeiro, porque quem faz o milagre é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta dos vícios é Jesus, quem dá a água da vida, a salvação é Jesus Cristo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Por isso, afasta-se de mim, Satanás. Eu adoro a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, Pai, eu não sei o que eles estão orando, o que eles estão dizendo, meu Pai, mas escute as orações, se agrade desses teus filhos, meu Pai, derrame das tuas bênçãos sobre cada um, meu Pai. Aonde está o poço da depressão, o poço do ódio, meu Pai, o poço da amargura, meu Pai, o poço do adultério, meu Pai, da rebeldia, que venha e entre a água da vida, para trazer alegria, trazer paz, trazer amor, para que venha voltar a ter vontade de viver, meu Pai, vontade de te
que deixe de ser poço e venha ser uma fonte de água viva para outras pessoas, que venham ser verdadeiramente adoradores do Senhor Jesus, e não adoradores em lugares, adoradores de outras coisas, mas apenas de Jesus Cristo. Meus irmãos, continue nesse propósito. Quem está fazendo realmente essa batida aqui na porta da graça, continue. Está cansado, deu 1, 2, 3, não consegue, continue. Jesus estava cansado e mesmo assim ele falou com aquela samaritana. E quem quiser continuar lendo a história, você vai ver como aquela mulher foi transformada de uma adúltera, de uma promíscua, ela virou uma missionária, ela virou uma evangelista do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?